Boa noite. Saúde a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças podem descer para suas classes, podem descer aqui pela lateral mesmo. Então, as crianças podem ir para suas classes. Irmãos, enquanto elas descem, vou pedir que vocês prestem atenção aqui um pouquinho. Nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós começamos a estudar na semana passada. E depois vamos entrar então no tema de hoje, que é a segunda parte da nossa série de estudos. Lembrando que quando a gente se reúne como igreja, nós temos alguns propósitos. E nenhuma igreja é igual a outra, nenhuma pessoa é igual a outra. Mas se você está aqui hoje, com certeza Deus tem algo para falar ao seu coração, para despertar alguma coisa na sua vida. Então aproveite cada uma das partes do culto, quer seja de louvor, quer seja de estudo, quer seja de leitura. Nós sabemos que a palavra do Senhor, como nós cantamos aqui em alguns dos cânticos, nos revela que somente nele nós temos a verdadeira esperança. Não é em homens, não é em nenhuma circunstância, mas exatamente no nosso Deus. A série de estudos, cujo nome é Mais que Abundante Graça, tinha o objetivo de despertar dentro de nós o desejo, a disposição e, além disso, forjar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que realmente é importante na vida cristã. O que nós vemos com o passar do tempo, em qualquer segmento intelectual, ideológico, e não seria diferente com o segmento cristão, seriam pequenas distorções que, com o passar do tempo, vão gerando grandes abismos entre aquilo que Deus planejou e aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Por mais que às vezes a gente repita isso com frequência, é importante que a gente tenha essa noção. Às vezes a gente conhece o Evangelho por aquilo que alguns líderes e algumas pessoas nos passam. E nós esquecemos que, para conhecermos o Evangelho, na verdade, naquilo que realmente ele representa, nós precisamos mergulhar no Evangelho, né? Receber da fonte, receber daquele que planejou todas as coisas e quer que nós vivamos a plenitude destas promessas. Então a ideia seria nós falarmos teologicamente, mas ao mesmo tempo com uma linguagem muito simples e que nos despertasse para essas questões. Então eu tenho sempre planejado os últimos estudos em tempos maiores, em torno de 50 minutos. Esse estudo que nós vamos fazer hoje está dentro da faixa de 35 minutos aproximadamente. Então, se você tem pressa com o tempo, vou pedir que você entenda, que lógico que a gente tem que permitir que Deus fale, e a gente vai girar em torno disso. Então, não tenha pressa, mas desfrute de cada uma das palavras. A última semana, então, nós começamos a série com uma ilustração. Nós apresentamos ali duas figuras, e uma das figuras mostrava um homem nadando em dinheiro e depois uma criança nadando em dinheiro. Então pense, por exemplo, numa herança bilionária, porque eu acho que bilhão ainda está dentro da nossa concepção de realidade, né? Nós poderíamos falar em muito mais ou muito menos, mas eu acho que o bilhão é o teto da maioria, né? Milionário já se tornou muito comum, né, para nós, né? Milionário é muito pouco, né? Mas pense numa herança bilionária. Jovens e adultos, na sua maioria, entenderiam o significado do que é uma herança e do que vem a ser o quanto de dinheiro que representa, por exemplo, uma herança bilionária. Talvez não 100%, mas a gente conseguiria compreender exatamente o que aquele dinheiro poderia fazer. No entanto, se nós tirássemos um adulto e colocássemos uma criança nessa montanha de dinheiro, nós perceberíamos rapidamente que elas não têm a mínima noção do que de fato é uma montanha de dinheiro desse porte. Talvez, se você colocasse a mesma quantidade de papel, ela daria o mesmo valor que se daria a notas de $1.000, por exemplo. E se você desse, por exemplo, um papelzinho com um cheque de $1 bilhão, ou 1 bilhão de papéis sem valor nenhum, elas escolhessem 1 bilhão de papéis sem valor nenhum. Por quê? Porque o nível de consciência delas é diferente do nosso nível de consciência. Quando nós falamos da nossa vida com Deus,
Nós fazemos uma comparação mais ou menos assim. Então, tem gente que consegue compreender as promessas de Deus na sua plenitude. Agora, tem pessoas que não conseguem compreender as promessas de Deus do jeito que elas são. São crianças ou bebês espirituais que talvez por ignorância, por ensinamentos equivocados que existem aí fora, por falta de interesse, por falta de conhecimento, ainda não compreenderam o quanto Deus tem preparado para nós. E até aqueles que compreenderam, sabem que compreenderam apenas uma porção, porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. E nós começamos com o tema justificação e graça. Então nós trabalhamos algumas questões em torno dos versos 1 e 2 de Romanos capítulo 5. Eu vou pedir que você abra em Romanos capítulo 5, que é tema do nosso estudo. Hoje nós vamos prolongar um pouquinho para os versos 3, 4 e 5, mas deixe aberto ali em Romanos capítulo de número 5. Na semana passada, então, enquanto você procura, ao falar sobre justificação e graça, nós tentamos entender ou compreender que Deus nos torna justos. Nós precisamos entender que o ser humano, ele nasce divorciado de Deus. Existe um ensinamento totalmente equivocado, às vezes até pautado na palavra de Deus, mas distorcido da realidade. Nós não nascemos bons, nós não nascemos puros, nós nascemos divorciados de Deus, porque nós somos a raça humana, e a raça humana optou, desde muito tempo atrás, de se divorciar de Deus, de se separar de Deus. E Deus então escolheu um caminho de reconciliação. Ele escolheu um caminho de absolvição dos nossos erros e reconciliação com Ele. Então, nós somos declarados justos apesar da nossa culpa. É a ação de Deus. E Deus nos concedeu isso por sua graça, que é um presente, que é um benefício que nós não merecíamos. Ele nos capacitou ainda com o dom da fé. Então é Deus que nos deu a capacidade de crer nesta sua graça e nesse seu projeto maravilhoso de reconstrução da ponte que foi quebrada entre nós e Deus. Então a gente precisa ter muito claro na nossa mente que se a gente parte da pressuposição ou do pressuposto que nós somos bons e os outros são maus, nós criamos um abismo entre a verdade de Deus e a nossa verdade. Por quê? A nossa verdade é pautada em convicções pessoais, de que nós somos bons. Existem os maus e os bons herdam o céu. E os maus vão ganhar o inferno, ou vão perder o céu. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que todos nós estamos separados de Deus. Desde que nós nascemos, estamos separados de Deus. E essa ponte, quem cria é o próprio Deus, através de quem? De Jesus. Ele é o mediador, ele é a ponte, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, nós precisamos ter isso em mente. E foi isso que nós falamos na semana passada. Detalhamos parte a parte do versículo. Diz assim: tendo sido, pois, justificados, ou seja, declarados justos, por meio da fé. E a fé não é nossa, é dom de Deus. Temos paz com Deus. Por quê? O divórcio nosso, da humanidade com Deus, era uma guerra. E então a reconciliação é a paz que temos com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador desta aliança, por meio de quem obtivemos então livre acesso pela fé a esta graça. Ou seja, todos aqueles que querem encontrar querem reconciliar-se com o Pai, precisam entender que Ele está de braços abertos para receber aqueles que o buscam. Então, o Senhor não rejeita, mas o Senhor aceita livremente por meio da fé que Ele dá e da graça, que é o favor, o benefício que Ele nos concedeu, na qual estamos agora firmes. Então nós estamos solidificados nessa graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou nos alegramos na esperança da recompensa eterna. É isso que nós falamos na semana passada e encerramos com a ideia de que nós podemos nos alegrar na esperança da glória, ou seja, glória é recompensa, coroação, e está preparado para aqueles que amam o Senhor uma alegria e uma paz que excedem todo o entendimento.
Então, tudo que nós conhecemos de alegria hoje, a vitória do seu time, o emprego que você tem, a família que você tem, uma festa maravilhosa, tudo aquilo que nós conhecemos de alegria, são grãos de areia na imensidão do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, alegria e paz, amor incomparável, ou seja, a Bíblia fala que o amor, ela faz uma comparação que, na verdade, é uma forma de nós entendermos. No entanto, não há comparação do amor de Deus, do amor de um pai ou de uma mãe para um filho. Então, a Bíblia diz que ainda que uma mãe venha a abandonar o seu filho, o Senhor nunca nos abandonará. Então, se a gente conhece um tipo de amor grande, que é um amor de uma mãe por um filho, o amor de Deus, ele é infinitamente maior. Mas até o maior amor desta vida não é capaz de se comparar ao amor de Deus. Então nós precisamos ter isso em mente, por isso nós precisamos mergulhar nestas promessas. Nós precisamos desfrutar dessas promessas. E por fim, uma herança incorruptível. Então imagine que você passe dessa, para uma melhor ou pior, a gente não sabe, mas imagine que você passe dessa e deixe para os seus filhos vários carnês de dívidas que você assumiu, Imagine que você deixe para os seus filhos muito dinheiro, Tanto um quanto o outro tem uma herança corruptível, finita, que corrói, que se destrói e que nós não conseguimos carregar. Antigamente a gente via os faraós, os imperadores, os reis que eram enterrados em suas grandes tumbas, e com parte da sua herança, para que eles ressurgissem, possivelmente, no pensamento deles, com o seu ouro. Mas a gente vê que o ouro permanece ali, na sepultura, porque nós não podemos carregar conosco uma herança que é deste mundo. Mas o Senhor diz que nós temos em Deus uma herança incorruptível, que não tem fim, que não se deteriora, mas ela é eterna diante de Deus. Foi isso que nós falamos então na semana passada, os versos 1 e 2 de Romanos capítulo 5. Hoje nós vamos falar, e nós vamos emendar os dois versículos. Então não sei se você abriu em Romanos capítulo 5, mas o versículo 3 ele é continuação. Então ele diz assim, no final, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo então, e aí a gente vai lendo de acordo com o que a gente for discorrendo. Então ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória, nos alegramos na esperança da recompensa, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Então, falar sobre tribulação e recompensa, e eu não consegui terminar de ler o nosso boletim, mas o início diz assim, a morte é um assunto indigesto. Fugimos e evitamos falar dela, pensar que um dia todos nós teremos que a encontrar. Então, quando nós falamos que para o cristão, morrer é vitória, a gente já saiu de uma série polêmica recentemente, de que para o cristão, morrer é vitória. Mas isso é indigesto, não é aceitável. Porque se nós pudéssemos, nós seríamos como Highlanders, que viveríamos para sempre, que sempre que fôssemos atingidos, queríamos a nossa vida retomada e vivida novamente, mas a gente sabe que não é assim. E quando você fala em recompensa e ao mesmo tempo fala de tribulação, também não é agradável. Porque, gente, vocês me perdoem, e às vezes a gente tem que, toda vez que a gente abre um estudo, surge uma crítica que nós precisamos fazer ao mau evangelho. Então, hoje em dia, se fala de um evangelho de uma recompensa humana, de um evangelho que te dá prosperidade, saúde e tal. E é fato que o Senhor tem muita coisa preparada para nós, mas esta vida, segundo o próprio Jesus, ela é repleta de aflições. Ela é repleta de tribulações, de sofrimentos e de provas, tanto para quem é cristão, quanto para quem não é cristão. Então, precisa estar na nossa mente, sabe por quê? Porque no dia da angústia, a gente diz o seguinte, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido tão correto. Sabe aquela ideia da autojustificação que nós falamos na semana passada? Isso é um equívoco. Sabe a ideia
da prova de que você é um grande cristão se a sua vida está tudo em paz, isso é antibíblico. Porque os grandes homens, o próprio Jesus, Paulo e tantos outros homens, nós vemos na palavra que sofreram perseguições e nem por isso foram tidos pelo próprio Deus como não abençoados. Então a gente precisa ter isso em mente, que tribulação e glória são assuntos intimamente relacionados. Então eu vou inverter e o primeiro ponto, eu não vou ler agora, porque nós vamos ler durante o nosso estudo, mas vou inverter um pouquinho. Tribulação e glória é o nosso tema, então o primeiro ponto é glória na tribulação. Nós podemos interpretar esta afirmação como alegria na tribulação, que teria todo sentido dentro do contexto bíblico, mas não tem quando nós pensamos na vida no dia a dia, na nossa caminhada diária. Mesmo que a alegria de viver, pense comigo assim, para a gente tentar entender. Mesmo que a alegria de viver se vá por perdas que nós podemos sofrer na nossa caminhada, mesmo que esta alegria circunstancial se vá, ainda assim, nós podemos manter em nós a certeza de que Deus nos recompensará, e isso nos dá uma alegria que não está condicionada às circunstâncias. Então a gente poderia usar vários exemplos, mas pense comigo racionalmente, lógico, pensar racionalmente, mas pense comigo na ideia de que, por mais que a sua vida não esteja boa, você pode confiar que Deus tem reservado para você uma recompensa eterna. Então essa ideia não pode sair da nossa mente, mas falar em recompensa e coroação em meio à tribulação não parece algo normal, parece algo estranho. Nós poderíamos pensar que para o cristão a tribulação é uma forma de alcançarmos a recompensa. Não que a tribulação substitua a graça, mas o método que a graça de Deus se utiliza para nos tornar pessoas melhores, nos aperfeiçoar, é também a tribulação. Lógico, Deus não é sádico e se alegra com o nosso sofrimento, mas quem escolheu percorrer o caminho longe de Deus fomos nós. E enquanto este tempo não se acabar, nós vamos sofrer tribulações. Para o cristão, tribulação, a gente não pode ver a tribulação como punição. A gente não pode ver tribulação como punição. Sabe aquela ideia de que, chutei o cantinho da porta, meu dedinho virou, você já lembra, eu briguei com meu pai e tropecei na porta, sabe? A gente tem que tomar cuidado com essa ideia punitiva de Deus. Muito cuidado. Porque todos topam o cantinho do dedo na porta. Agora, se você topar e naquele momento você falar o seguinte, eu preciso pedir perdão para meu pai, vai e peça. Peça perdão e saiba que talvez aquele momento seja um momento de reflexão. Você já percebeu que quando nós estamos fragilizados, a nossa mente se torna muito mais receptiva a determinados ensinamentos? Então, quando nós estamos fragilizados, nós podemos nos revoltar, sim. Podemos ficar assim, eu não acredito que Deus fez isso comigo. Mas nós nos tornamos mais suscetíveis ao tratamento. Então, estar passando por um momento de dificuldade é uma oportunidade que Deus nos dá para entendermos algumas coisas que nós teimamos em não entender quando está tudo bem. Infelizmente, a gente tem pessoas de todos os tipos. Tem gente que diz que quando está tudo bem se aproxima de Deus, quando está tudo mal se afasta de Deus. Mas a regra geralmente é o contrário. Geralmente é que quando nós estamos muito bem, nós desenvolvemos um senso de autojustiça, então nós nos julgamos no direito de não nos comprometermos com Deus, com a igreja, com as coisas comuns. Então quando está tudo bem, eu sou dono da minha vida, eu alcancei, eu mereço. Então eu tenho bastante resistência a essa ideia do eu mereço. Eu tenho preocupação com isso. Porque quando a gente cria essa ideia de que nós merecemos, não, mas eu estudei e eu passei, ótimo, graças a Deus por isso. Temos que tomar cuidado com o excesso de merecimento, de auto-merecimento que a gente impõe sobre nós mesmos. A Bíblia diz lá em Tiago reforçando as palavras lá de Romanos, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá
a recompensa, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então precisamos ter isso em mente, que feliz o homem que persevera, resiste à tribulação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que está reservada aos que realmente amam o Senhor. Então, glória na tribulação. E a tribulação, então, produz perseverança. Como assim? A perseverança está no rol das palavras, e aí nós não vamos entrar teologicamente, porque a gente poderia rumar por uma direção diferente da proposta pelo texto. Mas às vezes a perseverança traz divergências teológicas que nós não vamos entrar nelas. A ideia é o seguinte, de que o fato de passarmos por momentos difíceis leva-nos ao crescimento na questão da resistência. Então pense, por exemplo, quem gosta de correr? Quem gosta de correr? Vocês estão preguiçosos, hein? Parecendo eu também não gosto de correr. Ó, tem gente que gosta de correr. Então quando a gente começa a correr, o que acontece? Eu sei que tem um camarada aqui que ele estava assim, uma semana ele corre 4, na outra semana ele corre 5, depois ele corre 6. Eu acho que se deixar, daqui a pouco ele está correndo 20, 25 e os quenianos ficam para trás. Diego, né? Então, a primeira semana você corre de um jeito, da segunda semana você vai percebendo que a sua capacidade pulmonar, a sua resistência vai aumentando. Então, o fato de você resistir a um treinamento cardiorrespiratório, se a gente pode dizer, faz com que ele se desenvolva cada vez mais. Quem gosta de fazer musculação aqui? Ninguém gosta de fazer musculação? Ah, Viviane gosta de fazer musculação, né? Há 720 anos ela faz musculação, então ela vai lá fazendo musculação. E aí as microlesões, cadê os professores de educação física em questão? As microlesões do músculo, com o enchimento do sangue, vai dando uma capacidade muscular maior. Então, a gente percebe que, para que a gente desenvolva uma capacidade de resistência e força para viver, é necessário passar por determinados procedimentos de luta. Em qualquer área da vida, quer seja na corrida, quer seja na musculação, quer seja na nossa vida espiritual. A luta nos fortalece. Mas como assim? Eu me sinto fraco. Então, quando a gente se sente fraco, é que Deus nos capacita e nos faz fortes. Então, a tribulação produz perseverança. A tribulação aumenta a nossa capacidade mental, emocional, física e espiritual. Mas naquele momento a gente se sente fraco, não é verdade? A gente não se sente fraco? Mas depois o resultado mostra que as coisas não são bem assim. A nossa jornada espiritual envolve tribulação. Mas a Bíblia diz, por meio de Salomão, que se a gente está fraco no dia da angústia, talvez seja porque a nossa força ainda é pequena. Então nós precisamos entender que a tribulação nos ajuda a resistirmos. Resistir a pequenos ou grandes momentos de angústia nos fortalece para a continuidade da nossa vida. A gente costuma dizer que tem crianças que crescem com os pais higienizando todas as vezes que a chupeta cai no chão, né? Lava, álcool gel aqui, álcool gel ali, álcool gel assado. E você tem um outro, né? Como o filho da minha irmã, né? O Felipe. O Felipe, ele faz de tudo, ele quase lambe o chão, não é verdade, Tiagão? Tem resistência? Não tem, né? Dizem por aí que aquela criança que, como eu, né, bebia água da torneira, resiste muito mais do que algumas outras. Eu não sei se tudo isso é verdade, isso aqui não é a ideia minha, né? Mas quando você ouve alguns microbiologistas e outros pesquisadores, a gente percebe que um excesso de proteção nunca é bom. Lógico que o excesso do descaso também não é bom. Você não vai deixar seu filho ir lá na privada e tomar, né, água do vaso sanitário, né? Mas a gente também não pode ficar muito neurótico, porque se a gente conhecesse o mundo invisível dos germes, das bactérias, né, dos vírus, a gente não viveria. Eu já contei exemplo para vocês que eu trabalhei numa pizzaria em que, provavelmente você já comeu nessa pizzaria, e eu trabalhava com os caras que cuspiam na massa, né? Quando eu tinha 16 anos. Então, provavelmente você foi um desses agraciados, né, naquele dia, de um creme diferente nos componentes. Mas isso faz 20 anos, isso já passou, já saiu do seu organismo, pode ficar tranquilo. Então, a tribulação produz
Produz o quê? Vamos lá, a tribulação produz perseverança. E aí eu queria entrar, vamos gastar um pouquinho mais de tempo agora nisso. A perseverança forja um caráter aprovado. Tudo que está ali em cima está no texto de Romanos 5, 3 a 5, tá bom? A perseverança forja em nós um caráter aprovado. Em algumas versões, o caráter aprovado está colocado como experiência ou fidelidade. Talvez isso esteja na sua versão, fidelidade ou experiência. Gosto muito da ideia do caráter aprovado, porque me parece mais amplo. Então, quando nós somos testados, forjados pelo fogo, quando passamos pelo tratamento de Deus, além de sairmos fortalecidos e de aprendermos a resistir ao dia mau, Deus está trabalhando no nosso caráter. Eu disse para vocês que geralmente quando nós estamos fragilizados, é um momento em que nós estamos mais preparados para receber influências, positivas ou negativas, mas nós estamos mais abertos às influências e na maioria das vezes é ali que nós somos tratados no nosso caráter. Aliás, essa talvez seja a grande compreensão que nos falte para viver. Deus nos salva e quer trabalhar no nosso caráter. Isso não é um processo fácil e nem rápido, e muito menos agradável. Nenhum tratamento, ele traz consigo todos os benefícios do bem-estar, né? Todo tratamento envolve, na maioria das vezes, renúncias e transformações. Isso não é agradável. Como diamantes brutos, o Senhor quer nos lapidar através do sofrimento, que gera então a tribulação que produz perseverança, e a perseverança então forja em nós um caráter aprovado. Por isso, nunca é bom o murmúrio e a revolta. Se você está passando por um momento difícil hoje, uma dificuldade muito grande na sua vida, peça a Deus que não permita que você se torne uma pessoa murmuradora e revoltada. Porque o murmúrio, na palavra de Deus, e a revolta, nunca redundaram em nenhum tipo de crescimento, em nenhum tipo de aperfeiçoamento. Então, a revolta e o murmúrio são reações equivocadas para aqueles que estão passando por um momento de dor. Eu sei que um pequeno gesto de revolta, ai Senhor, uma pergunta aqui, uma pergunta ali, é normal de qualquer ser humano. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Isso não tem nada de mal. Mas quando nós viramos a nossa cabeça, podemos ter convicção plena de que estamos no caminho errado. O cristão de verdade precisa desfrutar do tratamento de Deus e permitir que Ele molde o seu caráter. O caráter está diretamente ligado ao nosso conjunto de valores. Então pense só. Quando nós passamos pela tribulação, então nós aprendemos a resistir e nós precisamos tirar algumas lições daquele momento. De que valeu a pena? Por que isso? Por que eu estou gastando muito tempo nisso? Por que eu estou gastando muito tempo naquilo? Por que eu tenho prazer então nisso ou naquilo? Então a gente precisa tirar boas lições. A tribulação nos fortalece, nos ajuda a resistir, mas também nos ensina, abre a nossa mente e para nos ensinar. Brigar por pequenas coisas, escolher prazeres rápidos e imorais. Precisamos aprender a curtir a vida, mas curtir com responsabilidade. Jesus pode demorar a voltar, mas a qualquer momento é uma via de duas mãos. Ele pode não voltar, mas nós podemos morrer. E a nossa vida amanhã de que valeu a pena? Como nós temos vivido a nossa vida? Então, por meio da tribulação, o Senhor grita e diz o seguinte: cuidado com as decisões que você tem tomado. Cuidado com as escolhas que você tem feito. Cuidado com o radicalismo com que você tem vivido, ou cuidado com o liberalismo com que você tem vivido. Preste atenção, viva com responsabilidade, desfrute a sua vida. A vida é bênção de Deus. Conhecer lugares, visitar pessoas, participar de festas, comprar coisas novas, não tem nada de mal nisso. O grande problema é que às vezes nós substituímos essas coisas e colocamos as coisas e os lugares e as pessoas no lugar que é somente de Deus. Então, por meio da tribulação, nós precisamos aprender a colocar a nossa vida de maneira organizada, as prioridades. Pegar aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar e colocar em primeiro lugar. Você já deve ter visto uma ilustração de um pote, onde você coloca algumas pedras e você começa a encher. Então, a ordem
que você coloca determinadas pedras de vários tamanhos é fundamental. Então, se você, por exemplo, pegar a areia e jogar no pote, depois você pegar as pequenas pedras e colocar, e depois as pedras médias, e depois as grandes, não cabe. Mas se você colocar as coisas, as prioridades primeiro, as pedras maiores, depois as menores, que elas vão se encaixando, tudo bonitinho, quando você jogar areia, ela vai se adaptando. Isso significa prioridade. Nós temos que priorizar aquilo que realmente tem valor. Então, moldar o nosso caráter é olhar para Deus no meio da tribulação e falar: Senhor, que ajustes eu preciso fazer na minha vida? Que mudanças eu preciso fazer? O que eu estou errando? Senhor, me ajuda. Me ajuda a reorganizar a minha vida. Tiago reforça mais uma vez as palavras de Paulo e diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Todos nós temos algo a melhorar na nossa vida. Todos nós temos alguma área da nossa vida que ainda não está em ajuste com a vontade de Deus. E talvez o momento da tribulação seja o momento da gente pensar nisso. Será que eu tenho priorizado as coisas que Deus gostaria que eu priorizasse? Então pense nisso. Eu não estou dizendo que, voltando àquela ideia, que Deus é um Deus castigador, né? Mas Deus é um Deus professor, que quer nos ensinar em alguns momentos de maneira mais específica a respeito de algumas coisas. O caráter aprovado traz esperança. Quando então nós nos sentimos tratados por Deus, uma coisa nasce dentro de nós com uma força inigualável, que é a esperança. Dizem que a gente pode viver tanto tempo sem comida, tanto tempo sem água, tanto tempo sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. A esperança, ela é fundamental para a gente continuar a viver. Por isso, a depressão leva tantas pessoas ao suicídio. Porque a depressão mata a esperança. E a esperança, ela tem níveis diferentes. Eu posso ter a esperança de coisas muito pequenas. Então ela é muito ampla, no sentido de que o que eu vou jantar, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui 1 ano, daqui 1 mês, ou daqui 10 anos. Mas viver sem esperança é viver sem aquilo que é o fôlego de vida. O fôlego que nós temos para viver, a força que nós temos, se chama esperança. Então, nós precisamos, através de todo esse tratamento de Deus, da glória na tribulação, da tribulação que ajuda a perseverar, a fortalecer, da perseverança que nos molda o caráter, e com esse moldar do caráter, voltar os nossos olhos para aquele que é a fonte de toda a esperança. Teve algumas pessoas, eu tinha feito uma lista muito grande, mas eu só vou citar 3 pessoas, que aqui na Bíblia, 2 pessoas e o próprio Jesus, que disseram e passaram por momentos difíceis. Abacuque, ele estava num momento muito difícil como profeta de Deus, e estava anunciando a palavra, mas as coisas não estavam caminhando, e aí ele estava questionando Deus, mas ele fez uma oração, e na oração ele disse assim: Senhor, e eu estou resumindo a oração ali, ainda que a figueira não floresça, e essa expressão tem a ideia, ainda que não tenha mantimento, ainda que a minha perspectiva de vida se frustre, ainda assim eu confiarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Porque por mais que as circunstâncias momentâneas falhem, ele experimentou o Deus que dá esperança além das circunstâncias. Então ele é um referencial para nós. Se você, por exemplo, pegar Paulo, ele chegou à conclusão de que, olha, para ele o viver era Cristo e o morrer, lucro. Sabe por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. A ideia é, com o Senhor nós temos força, nós temos esperança, nós temos capacidade de enfrentar as circunstâncias, mesmo que elas sejam adversas. E o próprio Jesus afirmou essas coisas. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é, tenham esperança. Por mais que a dor venha, por mais que a tribulação abata, tenha esperança. Não permita que o Senhor, que o mundo mate
a sua esperança, porque Deus é a fonte de toda a esperança e somente Ele, nada mais. Não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade intelectual, mas Deus é a fonte de toda a esperança. O caráter aprovado, esperança, e a esperança é fruto da presença de Deus em nós. Veja lá comigo Romanos 5, 3, e nós vamos até o início do 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a esperança é fruto da presença de Deus em nós. Desfrutar, nós estudamos hoje isso na aula de discipulado, o Deus presente em nós, que é o Espírito Santo, que se manifesta no nosso coração e na nossa mente. Quando nós convidamos Cristo a morar em nosso coração, e entregamos nas mãos dele o controle das nossas vidas, temos dentro de nós uma semente que brota e que vai crescendo diariamente. As tempestades vêm, os ventos fortes batem, tentam nos derrubar, mas nos tornamos mais fortes e nada é capaz de matar essa semente, pois ela não é algo visível, ela é algo interior, que tem a ver do nosso relacionamento com o nosso Deus. Ela continua a crescer pela atuação do Espírito Santo em nós, e nós então vamos sendo fortalecidos. Por quê? Porque Ele está em nós, e às vezes, quando a gente fala de uma graça mais que abundante, a gente desconsidera um fator fundamental. Eu usei um exemplo hoje na aula, que eu já ia usar aqui à noite, mas usei na aula. Imagine, por exemplo, que a Clarinha peça para lavar a louça, quando ela for adolescente. Aí você pede para ela lavar a louça. Ela fala assim: mamãe, posso lavar a louça? O que você vai falar, Marcele? É claro, minha filha, lógico. Mas se ela pedir uma coisa assim: eu posso sair com os camaradas de madrugada? O que você vai falar? Não, né? Ou, posso sair com os amigos? Vou pensar. Então, a ideia, irmãos, é que Deus, quando nós colocamos desejos coerentes nas mãos do Senhor e pedidos coerentes nas mãos do Senhor, é lógico que Ele vai nos atender. Senhor, usa a minha vida para abençoar as pessoas. Senhor, santifica o meu coração, a minha mente, as minhas atitudes. Então, quando nós pedimos coisas coerentes para Deus, nós temos a convicção de que Ele presente em nós, Ele vai operar grandes coisas. A gente desconsidera o Deus presente. A gente às vezes tem uma filosofia de que Deus é um Deus distante, mas Ele é um Deus presente em nós. E estando presente em nós, nós temos que desfrutar dessa presença, e é essa presença que nos dá esperança. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 15, 13. Vamos ler juntos, se der para enxergar? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Senhor não quer que a gente seja feliz momentaneamente, Ele quer que a gente transborde de esperança, porque Ele é o Espírito Santo em nós. Olha o que diz em Tito 3,7, vamos ler juntos? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha o que diz, você não precisa ler agora, Colossenses 4 versículos de Colossenses 5, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. E aí ele continua nos versos 25 a 27. Dela me tornei ministro, disse Paulo, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Deus está em nós, para que nós desfrutemos dessa presença maravilhosa. Agora, para a gente encerrar, e eu vou dar um break no que estamos estudando, porque quando eu estava estudando e preparando,
eu sentia que, às vezes, como pastor, professor, eu preciso seguir uma linha didática, né? Ser muito coerente com os argumentos, prós, contras, fortalecer com os versículos, mas eu estava sentindo vontade de falar. É muito triste quando a gente vive como pastor e vê algumas coisas acontecendo. A gente tem alegrias e tristezas, mas a gente é um ser humano. Então para concluir, eu resolvi escrever um texto. Eu queria ler esse texto para vocês, mas exatamente o que eu senti durante a semana. Algo que já Deus tinha falado ao meu coração. Então, o início do nosso encerramento vai ser um texto que eu quero ler para vocês e que não vou representar aqui, vou ler mesmo. Vamos lá. Eu queria me despir agora da figura de pastor, pelo menos em partes. Sei que a maioria de vocês me conhece como o líder da igreja, mas alguns de vocês talvez já tenham me conhecido como gente, um cara com virtudes e defeitos. Virtudes e defeitos inerentes a qualquer um de nós. Eu sou um pai, marido, filho, irmão e amigo, que encanta e decepciona. Mas, como qualquer ser humano, também me encanto e me decepciono. Nem sempre me decepciono com as pessoas, mas sou alguém que pensa a vida, e pensar dói, e não é pouco. Penso porque ouço, vejo e vivo problemas. E por mais que os meus momentos de alegria sejam intensos, as dores da existência me fazem refletir o tempo todo sobre as razões para isso ou para aquilo. Sou afetado quando vejo crianças abandonadas ou internadas em hospitais com doenças terminais. Quando vejo casamentos destruídos, famílias desintegradas, jovens se desviando dos caminhos do Senhor, envolvendo-se em vícios e imoralidades. Quando vejo jovens morrerem diariamente nas madrugadas da vida. Homens imersos nos seus vícios, mulheres em comportamentos duvidosos, cristãos infelizes em sua jornada, reclamando o tempo todo, brigando uns com os outros por seu pedaço de razão. Como crianças imaturas, criticam a tudo e a todos. E aí eu fico a pensar como Salomão: de que vale a vida? Conquistas, viagens, festas e amizades são pequenas doses de alegria que matam, pelo menos por um tempo, a dor de viver. São antídotos de curta duração, mas que não aniquilam a realidade de que a vida é curta, passageira e contém ingredientes afiados que nos ferem de maneira profunda. De que valem as conquistas? De que valem os amores? A felicidade, ela é real? Talvez sim, talvez não. O certo é que nesta vida, ser feliz é passageiro e às vezes chega a ser ilusão. Mas não penso apenas nos desdobramentos dolorosos da aventura de viver. Minha mente viaja para outras vertentes, para coisas surpreendentes que a vida nos dá. As belas paisagens e formações geológicas que durante séculos insistem em encantar os olhos e trazer paz ao coração. A sinfonia dos pássaros, dos quais a majestade, com certeza, é o sabiá. O sol, a lua e as estrelas, que num baile inexplicável nos ensinam sobre o que é imensidão. O que dizer também da beleza da natureza, que se renova, resiste às tempestades e surge graciosa na formação de um feto, no desenvolvimento maravilhoso de um novo ser, que desde a concepção reage a estímulos, pois tem alma. Mês a mês acompanhamos o seu desenvolvimento, ansiosos para que venham à luz. E quando isso ocorre, é impossível não chorar. Sim, é mais um ser criado à imagem do Criador. Como é lindo o choro e o riso de um bebê. Como é belo o balbuciar das primeiras palavras. Para os pais é bom demais, para os avós é o paraíso. Mas penso também nos belos gestos da humanidade, daqueles que abrem mão do luxo e da vida simplesmente para servir. Um amor desinteressado que surpreende o mundo individualista e egoísta.
gente que dá a sua vida voluntariamente, provavelmente inspirada por aquele que é o nosso Mestre Jesus. Ah, Jesus, como agradecer o que fez por mim. Há muitas outras coisas que me encantam, assim como há muitas coisas que me deprimem. Há tempo de plantar e há tempo para colher, de rir, de chorar, de nascer e de morrer. E neste ciclo da vida, belo e implacável, a pergunta que me faço é: o que realmente vale a pena na vida? Pelo que realmente vale a pena lutar? Por minhas razões e argumentos? O que levarei de cada vitória que tive? Por cada pessoa que humilhei com as minhas palavras? O que levarei realmente se não aprender a perdoar? De que valem as grandes casas se não houver um lar de amor e respeito? De que adiantam os melhores empregos se não houver compaixão pelos necessitados? De que adiantam as vitórias se não houver humildade? De que adiantam as grandes festas se não souber chorar com os que choram? De que adiantam os grandes tesouros se a estação final de todos nós é igual? Salomão me ensinou que ter ou não ter não significa muita coisa. Ele me disse que as bênçãos e as tribulações atingem justos e injustos. Por isso, ele afirmou que o resumo de tudo deve ser: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E uma das formas que Deus usa para nos manter atentos às coisas que realmente têm valor é a tribulação. Por meio dela, aprendo a resistir e a perseverar, pois a jornada é longa e não posso parar. Por meio da perseverança, Deus trabalha em meu caráter e me torna mais humilde, menos controlador e menos cheio de razão. Ele se importa comigo e sabe que quando a minha mente é moldada, minha esperança se renova, pois tiro os olhos deste mundo e passo a investir no céu, onde traça e ferrugem não corroem a herança. Investir no céu é investir em tesouros de valor eterno, como amor, compaixão, perdão, solidariedade, fidelidade, respeito, pureza e tantas outras coisas. O que me mantém em pé em momentos de alegria e de dor é saber que Jesus me amou e me ama a ponto de dar a sua vida por mim e de me conduzir por uma estrada que, mesmo cheia de desafios, desemboca no paraíso. Por isso tudo, quero me apegar às palavras do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que as circunstâncias me abalem, eu confiarei no Deus da minha salvação, pois Ele me dará forças para resistir até o fim, até o dia em que receberei uma herança incorruptível e viverei eternamente, sem dor, na certeza de que as primeiras coisas passaram e não mais voltarão. A eternidade me trará tudo novo e verei meu Deus face a face. Irmãos, eu queria que vocês lessem comigo o versículo de Hebreus capítulo 10, verso 23. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé e vamos ler juntos. 1, 2, 3. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos decidir a quem nós servimos de verdade, porque a tribulação vai nos abater, um dia ou outro, hoje ou amanhã. Que a gente possa botar toda a nossa confiança no Senhor, para que Ele renove dentro de nós essa esperança, de que ainda que as coisas estejam más, o Senhor tem algo reservado infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. O Senhor conhece, Pai, os nossos corações. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece as nossas escolhas. Pedimos, ó Pai, que esteja trabalhando no nosso coração, para que tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Nos momentos de angústia, o Senhor está conosco para nos fortalecer. Nos momentos de vitória, o Senhor está conosco para celebrar conosco e para que possamos te agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. Usa, Senhor, a nossa vida.
para inspirar uns aos outros. Usa a nossa vida, Senhor, para ajudar uns aos outros. Não permita, Pai, que vivamos uma vida medíocre, pensando apenas em nós mesmos, mas que possamos pensar no outro, ó Pai. Que possamos perdoar o outro, que possamos transbordar o amor e a graça que o Senhor destinou a nós, mas que também quer que atinja outros corações. Usa-nos como teus instrumentos, Pai, que possamos confortar uns aos outros, que possamos, ó Pai, vivenciar uma experiência diferente, reconhecendo que o Senhor habita em nós, e que nada pode ser frustrado quando está no centro da tua vontade. Pai, usa a nossa vida, fortaleça o nosso coração, e que em nada, Senhor, nós nos sintamos desamparados, porque sabemos que podemos nos alegrar na tribulação, porque temos uma esperança que está além das circunstâncias. Oramos, Senhor, confiantes, ainda com as cabeças baixas e olhos fechados. Eu preciso perguntar se você ainda não tem essa esperança, se você não entregou o seu coração a Jesus, e você quer fazer isso hoje. Eu não quero pressioná-lo, mas se de alguma forma você ainda não tomou essa decisão, e você quer tomar essa decisão hoje, não tem ninguém de olhos abertos, só eu. Então, você só levante uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida. Alguém? Amém. 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 Mais alguém? Pode abaixar. Mais alguém? Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero que você diga no seu coração para Deus assim: Pai, eu quero viver uma nova vida contigo. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Diga isso. Mas com o Senhor eu sou mais do que vencedor. Diga no seu coração isso. Pai, concluindo este período juntos, eu quero te agradecer, porque hoje pessoas colocaram o seu coração nas tuas mãos, ó Pai. Tomaram a decisão de dizer sim ao Senhor. Pai, preencha esses corações com a tua palavra, com a esperança que só o Senhor pode dar. Pai, fortaleça esses corações, não permita que agora, Senhor, nenhuma tribulação os tire dos seus caminhos. Pai, colocamos a nossa esperança em Ti. Pai, usa, Senhor, essas vidas, assim como as nossas vidas, para que o Teu reino cresça e que a nossa vontade, Senhor, esteja submissa ao Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos chamar aqui o grupo à frente e nós vamos cantar. Tem uma canção muito bonita que eles vão cantar.